Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Centro Espírita de Jacarezinho, João Batista. E o tema dessa noite, a reflexão dessa noite, a gente vai estar falando sobre sorte ou merecimento. Tá? Então o tema dessa noite é sorte ou merecimento. Então hoje vindo para cá, chovendo muito, eu posso considerar que eu estou com sorte, ou eu estou com azar, ou que eu mereço essa chuva. Então a gente vai conversar um pouco, sobre essa questão da sorte e do merecimento. E para começarmos a nossa reflexão, já vou abrir uma pergunta. Será que sorte existe? Não, tem gente balançando a cabeça, falando que não. Será que a sorte existe? Existe? Tem gente dizendo que existe. Então vamos ver, tá? Ou só o azar existe? Que o contrário de sorte é o azar. E o azar existe? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Então é sobre isso que a gente vai estar discutindo hoje, tá? Sorte ou azar, será que eles existem? Para começar, os dois existem no dicionário. Se você for lá no dicionário e procurar a palavra sorte, ela vai estar lá escrita, vai estar a definição do que é sorte lá. Mesma coisa o azar. Além do dicionário, nós temos o amigo do Google, O Google hoje também, se você colocar lá a sorte ou azar, vai ter bastante assunto sobre isso. Mas para a doutrina espírita. Primeiro, por qual motivo vivemos sempre nos vitimizando? Sempre se fazendo de coitado e associando tudo que acontece de errado para a gente ao azar. E isso não é uma coisa de hoje, Há quanto tempo a gente não vem fazendo isso? Quantas pessoas a gente conhece que vive se vitimizando, vive falando que não deu sorte para a vida, que só o azar o cerca e tudo mais. E aí tem um bichinho famoso aqui, dos anos 80, o Hyde, se não estiver enganado, que ele fala, enfim, achei alguém mais azarado do que eu. Ele é tão azarado e ainda conseguiu encontrar alguém mais azarado do que ele. E tem o ditado popular, azar no jogo, azar no amor e sorte no azar. Olha que frases impactantes, Então, como eu falei, a gente vai estar entrando agora na questão da doutrina espírita para ver se sorte ou azar existe ou não. Por qual motivo acreditamos e ficamos dependentes de objetos para dar sorte e proteção? Por qual motivo eu pego um pedaço de papel, coloco na minha carteira e falo que aquele pedaço de papel vai me dar sorte? Por qual motivo eu pego um objeto e coloco no meu pescoço e falo que ele vai dar sorte? Por qual motivo eu corto, a pata de um coelho e falo que aquela pata vai me dar sorte? Estou cortando a pata de um animal e ainda falo que a pata daquele animal me dá sorte. Ou um cavalo que tem uma vida tão sofrida, que tem que carregar pesos, aguentar sol e tudo mais, que a ferradura dele vai me dar sorte. Será que dá sorte mesmo nesses itens? É o que vamos ver também. Para começar, é bem extenso a questão de sorte e merecimento. Então, nos meus estudos, algumas coisas que me chamaram a atenção é o que a gente vai estar colocando aqui e com a referência bibliográfica para depois vocês puxarem no YouTube e irem lá na referência e confirmarem que o que eu estou falando aqui é real ou não e para confirmar também a veracidade da informação. Tá? Então, a gente vai estar fazendo algumas referências aqui e vai estar pontuando. Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, no questão 282, no item 282, ele começa a fazer uma sequência de perguntas para os espíritos. E a sua 17ª pergunta, o que ele pergunta? Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretende alguns? Kardec já ouviu observado que pessoas usavam medalhas, talismãs,
com a intenção de atrair bons espíritos e tudo mais, né? Que isso aí é lendário, né? Já vem já de muito tempo, né? Secular, na verdade. E olha o que os espíritos respondem. Esta pergunta é equivocada. Porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. São os espíritos respondendo, não sou eu que estou falando, tá? A virtude dos talismãs de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão da imaginação das pessoas crédulas, das pessoas que acreditam em qualquer coisa. E não sou eu que estou falando, está lá no Livro dos Médiuns. Bem forte, bem objetivo, para a gente poder compreender que objetos não vão atrair nada. São objetos. Eu gosto de usar uma pulseira? Gosto. Por quê? Por estética. Eu gosto de usar uma corrente? Gosto. Por estética. Crucifixo, eu acho bonito, eu acho lindo o crucifixo. De vez em quando eu coloco. Mas porque eu acho bonito quando eu coloco no pescoço. Não que vá me atrair alguma coisa. E em momento algum também eu quero desrespeitar em quem acredita e tem fé nisso. Mas isso não é necessário. Então, a doutrina espírita nos dá uma visão bem objetiva, como havia falado, e racional, principalmente, sobre o assunto. Nos ajuda a eliminar superstições. Quantas vezes na minha adolescência eu tinha um crucifixo que minha mãe tinha me dado, e aí eu tinha fé naquele crucifixo, eu não conseguia sair sem aquele crucifixo. Estava no meio do caminho, eu voltava para pegar. Quantas vezes eu tive que fazer, quando estava em outras religiões, eu fazia alguns sinais antes de sair de casa. Depois que saía, depois passava na frente do cemitério, depois passava na frente da igreja. Para me dar sorte. A minha intenção era aquela, para me proteger e me dar sorte. Tá? Então, eu acreditava naquilo. Hoje eu percebo que não tenho mais necessidade de fazer isso. Portanto, quem crê que aquele amuleto irá proteger, potencializa a força da alma, vibrações fluídicas, que talvez, o proteja. Ou seja, quem o protegerá não é o amuleto, não é o que eu estou utilizando, mas as minhas vibrações que me aproximam ao canal dos espíritos do bem. Então, eu estou colocando alguma coisa em mim que está me provocando uma sensação de bem-estar, de harmonia, de paz. Aquela paz, ela começa a entrar em equilíbrio com a dimensão espiritual. E aí, por essas vibrações, eu posso pedir ajuda, isso não é impedido. Do plano espiritual, vir e me ajudar, me auxiliar, me guiar. Me dar um norte, me dar pensamentos bons. Eles vão fazer isso. Ao mesmo tempo que eu acho que alguma coisa é azar, que a minha vida está sendo destruída e tudo mais, também estou atraindo os espíritos. Mas espíritos inferiores, espíritos obeteiros, espíritos malignos até. Tudo vai depender da minha situação vibracional, da minha ordem vibracional. Então, se eu coloco um objeto, começa a acreditar naquilo, começa a energizar coisas boas, vai me proteger. A gente muitas vezes tem alguns filmes nacionais, principalmente, você vê que o bandido, né? Ele vai fazer um assalto e ele fala que Deus me proteja. Ou, preciso do meu guia. Preciso... Será que Deus vai ajudar? Jamais, gente. E ele está correndo um sério risco de acontecer algo de ruim com ele, porque os espíritos vão estar ali naquela vibração com ele, vai estar praticando mal. É um livre-arbítrio dele. Mas espíritos bons, proteção ele não vai ter nenhuma. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. A doutrina espírita nos esclarece que o nosso destino é de acordo com o que realizamos dele.
O nosso destino é de acordo com o que a gente realiza dele. Somos escritores da nossa própria história. O que eu vivo hoje, o que eu tenho passado hoje, o que eu sou hoje, sou eu que estou escrevendo. E eu que sou o dono disso. Mas ninguém. Se eu não estou em umas condições boas, se eu não estou numa família boa, se eu estou num ambiente totalmente tóxico, quem está escolhendo isso? Sou eu. Quem está escrevendo esse roteiro? Sou eu. Portanto, sorte e azar não existe para a doutrina espírita. Sou eu que destino, projeto tudo que vem para mim, seja bom ou seja ruim. Então, o que somos hoje, o que fizemos ontem, poderemos ser amanhã o que decidimos hoje. Então, se até agora, o mais importante é o agora, é o que a gente está vivendo nesse momento, é o que a gente levantou hoje cedo e fez hoje durante o dia e pensamos hoje durante o dia. Não adianta eu ficar me remoendo no ontem, nesse final de semana ou na semana passada. E não adianta também eu ficar morrendo de ansiedade, preocupado com o que vai acontecer amanhã. E aí eu deixo de viver o hoje. O nosso maior problema da raça humana hoje, é que ela vive procurando sempre coisas do passado e buscando coisas no futuro. E não vive o presente. E isso é filosófico, não precisa nem ser doutrinário. Então, a gente tem que viver o hoje. Quando eu acordo cedo, se eu acordo e já ponho as minhas vibrações que hoje eu vou viver, acontece alguma coisa de errado, um pneu fura, bato o pé na quina da mesa e não me importo com aquilo, bati o pé, doeu, vai passar. Hoje eu consigo fazer isso. Tem dia que a gente acorda e começa a acontecer algumas coisas e você fala, o que está acontecendo? Então, paro, reflito, faço uma oração e falo, a partir de agora acabou, passou, deu errado, o leite derramou, vou limpar, pisei no chão molhado, vou enxugar o pé e daqui para frente vai dar tudo certo. E a mesma coisa a gente pode transmitir também com as pessoas. Quantas vezes a gente encontra pessoas no nosso dia a dia e fala, nossa, Fabio, deu tudo errado até agora. E eu, em tom de brincadeira, mais sério, falo, então, a partir de agora, comece a mentalizar coisas boas. A partir de agora, tudo vai acontecer de bom com você. Ó, olha para mim, reflita. A partir de agora, o que tinha que acontecer de ruim já aconteceu. A partir de agora vai acontecer só coisa boa. Desligue esse coisa de azar que você acha que você tem. E a pessoa mentaliza aquilo e começa a acontecer só coisas boas. Coisas são inevitáveis, acidentes são inevitáveis. Lembrando que a gente vive num planeta de prova e expiação. É necessário para a nossa evolução. No livro Nosso Lar, André Luiz está andando, olhando as paisagens, olhando os pássaros, os verdes, a natureza, apreciando tudo aquilo. E surpreso, né, com tudo aquilo, e se auto-questionando, será que eu mereço tudo isso? Que lugar que eu estou e tudo mais. E aí ele chega em Lísias, e assim, tá tudo tão bom, tudo tão legal, tudo de bom, né? Mas eu ainda gostaria de mais. Eu gostaria de saber como está a minha mãe. Nesse momento ele tem saudade da mãe dele, né? E aí Lísias pega e fala, olha, no momento certo, sua mãe está em outra dimensão, ela está mais evoluída, ela tem outros trabalhos para fazer, mas no momento certo, na hora certa, você vai conseguir falar com ela. E aí no final desse capítulo, Nosso Lar, capítulo 7, o que ele dá de conselho para André Luiz?
A realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Desejar, saber desejar e merecer. Ou, por outro termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, trabalhe, persista, que aí você vai ter, faça por merecer, que você vai conseguir ter. Tanto que no filme depois, para quem não assistiu, eu já vou dar um spoiler aqui, ele consegue, a mãe dele vai visitar ele lá, ele consegue, fica feliz que ele viu a mãe dele. Mas por quê? Por merecimento, não é sorte. Então, por isso que eu estou trazendo um trecho do nosso lar aqui, foi até a indicação do nosso professor Buberg, que trouxe isso aqui para a gente. Então, não se esqueçam, desejar, saber desejar e merecer. Para isso a gente tem que trabalhar. Então, pior do que viver uma ilusão é não fazer nada para sair dela. Detalhe, a ilusão, muita gente vive de ilusão. Quer uma prova maior disso? Vou dar 2. Facebook e Instagram. Quantas pessoas não estão vivendo de ilusão nessas redes sociais? Vai para um lugar bonito, na beira de uma piscina, fala que está na casa dela. Vai para uma fazenda, alguma coisa, põe lá que está nas terras dela. E aí depois fica se auto-questionando, meu Deus, por que eu não tenho tudo isso? Eu que merecia ter tudo isso e tudo mais. Mas é uma ilusão e a pessoa não faz nada, ela consegue. Existe a lei do progresso. Para a nossa evolução não é proibido. A gente tem direito a tudo. Mas temos que trabalhar. Se ficar sem fazer nada, não vai conseguir nada. E aí, a gente prefere atribuir ao azar e aos espíritos, ou a alguém, ou a Deus, a um mês do ano, ao gato preto, do que admitimos que quem atrai ou repele coisas boas ou más, somos nós próprios, através dos nossos pensamentos e, o pior de tudo, e atos. Pensamentos e atos. Como que eu vou atrair coisas boas se eu só penso coisa ruim? Como que eu vou atrair coisas boas se a minha condição, as minhas ações só faz coisa ruim? Eu só grito, eu sou blasfemo, xingo todo mundo, discuto com todo mundo, sou extremista de qualquer futebol, religião, político que seja. Como que eu vou atrair coisas boas? E aí depois, tudo que vai acontecendo, além de tudo, eu não admito e começo a atribuir culpados. O azar, é Deus que quer assim, Deus está me castigando. Ou são os espíritos inferiores também, é obsessor. O obsessor é o máximo. Eu tenho um obsessor que não larga do meu pé. E eu? Será que esqueço que o obsessor também é um espírito? Eu sou um espírito igual ao obsessor? Ou quantas pessoas eu tenho obsediado? Nós vamos agora para alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, causa atuais das aflições. E ele traz um trecho aqui para a gente. De 2 espécies são os vícios da vida. Ou se preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Então, umas causas foi tudo que eu acabei de explicar, que eu venho fazendo de errado. E outras também fora dessa vida que eu já venho trazendo de lá de trás. E eu preciso corrigir agora. Ainda dá tempo. Não se esqueçam do hoje. E aí vamos refletir. Isso serve para a gente. Só que aqui
o Espírito ele está afirmando: quantas disseções e funestas disputas se teriam evitados com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas discussões eu já entrei de modo agressivo, sendo que eu poderia ser pacífico? Só que não, tá na moda não ter paciência. Fechou, eu vou xingar mesmo. É palmeirense? Não, tem que brigar. Verde não presta. E tem que brigar mesmo. Ah, me olhou feio, eu já vou brigar. Vale a pena? Em casa, quem fala mais alto sou eu. Calma, amor, já vou. Mas, gente, tomar cuidado com isso. Quantas coisas a gente pode evitar? Ficar em silêncio, ficar mudo, ficar calado em determinadas circunstâncias. Refletir, vale a pena discutir ou não vale a pena discutir? Quando vale a pena discutir, é até gostoso. Bater um papo, um bom papo, conversar. Eu adoro conversar com pessoas evangélicas. Eu adoro conversar com pessoas católicas, mas que tenham entendimento. Se for ao extremo, não tem como. Conversar sobre futebol, falar que meu time está ruim, não vai ganhar nada, ou falar que meu time vai para a segunda porque mereceu, mas eu tenho que saber com quem eu estou falando. Outro detalhe, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Tem pessoas que eu conheço que já estão chegando, eu estou chegando praticamente num século de vida, meio século, um século não, né? Estou bem conservado com um século, meio século de vida, e aí começa a vir ou a vista mais fraca, a moleza no corpo, ou dorme muito ou dorme pouco, e isso daí é má alimentação, falta de vitamina no organismo, falta de ir para a academia, falta de fazer um alongamento. E eu só reclamo, não faço nada. Qual é a tendência? Não sei. Meu pai chegou a 62, minha mãe a 72, eu não sei a quanto eu vou chegar. Então tem que começar a cuidar a partir de agora. Se eu quiser pelo menos passar essa média deles aí. Outra situação, e bem séria. Parece que é atual, né? Mas isso aqui foi escrito no século XVIII, tá? Século XVIII. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Lembrando, século XVIII. Porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e de tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Nossa, parece que é um texto que foi tirado para hoje, né? Pelo que a gente vive hoje, que a gente vive falando dos nossos jovens. Eu deixei de ser jovem, né? Então tenho o direito de falar isso. Mas não, gente, isso aqui é um texto do século XVIII, ditado pelos espíritos. Desde aquela época já se tinha problema com criação de filhos. E aí a gente bota a culpa em quem? Na personalidade do filho. Ah, não, ele nasceu assim, ficou assim. Não. Mas aí onde que está a minha falha? Está lá, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então a gente tem que colocar a mão na consciência. Ou não, ou senão ficar, onde foi que eu errei? Agora é tarde, gente. Interroguem friamente
suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quantas vezes eu me pego, tá, nessa questão de ter feito ou não ter feito? Na minha adolescência eu queria ser policial militar. Fiz a prova, passei, mas aí depois minha mãe começou no meu ouvido: não, filho único, né? Não, filho, não vai, é perigoso e tal. Não quis ser policial, não quis ir ser policial militar. Culpa da minha mãe? Não, culpa minha. Eu que estava acomodado e não fui. Detalhe, eu estava com sobrepeso, estou até hoje, já passaram 30 anos, continuo com sobrepeso, e não estava a fim de fazer ginástica, fazer aquelas barras, correr para poder passar no teste físico. Aí, como desculpa, eu utilizo a minha mãe que não quis que eu me tornasse policial. Essa é uma análise fria. Se eu tivesse vontade de ser médico, ser engenheiro, então quando eu fui fazer minha faculdade, que eu tivesse se preparado para se tornar, para ser engenheiro, para ser um médico, para ser um doutor, para ter um título de doutor. Não fiz isso. Dá tempo? Dá. As inscrições estão abertas aí, a gente já está no período de inscrição de faculdade. Então, essas são as análises. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar quem? A sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, e ao passo que a má estrela é apenas sua incúria. Como é fácil, né? Lembra lá no início, o vitimismo? Eu conheço gente que as coisas não dão certo, tudo é culpa de alguma coisa, menos dela. Eu vou fazer o quê? Deixa ela cair na real. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um grande contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. E aí, está até negritado lá: o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto trabalha pela sua melhoria intelectual. Então, tanto moralmente quanto intelectual. Vou me ajustando enquanto gente, vou criando mais dignidade, mais amor. E também eu tenho que estudar. Não basta só tentar melhorar moralmente sem estudo. E os recursos que a gente tem hoje aí, tudo na palma da mão. Eu não gosto de ler, eu posso ouvir. Eu não gosto de ouvir, eu posso assistir. Quantas coisas boas a gente tem no mundo da internet hoje? Cabe a gente escolher o que fica mais fácil para a gente de absorver. Então, adote hábitos dignos. Então, a gente vai começar a falar de que modo eu vou adotar hábitos dignos. E aí, eu trouxe alguns trechos do Crença, a Fé que Crê, do professor Boberg, da segunda parte, onde ele fala superando crenças limitantes. Lá ele vai falar sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida, alguns bloqueios, alguns traumas, algumas coisas que a gente não pode deixar de passar despercebido pela psicologia, mas eu tenho que rever esses conceitos e tenho que melhorar. E aqui ele vai destacando no livro, né, algumas ideias. Aí eu peguei alguns trechos, não por completo, mas para a gente poder
refletir sobre isso. Passe a trabalhar a mente, manifestando o divino em você. Pois todos têm em essência a inteligência do universo. Todos nós temos a inteligência do universo. Então a gente começa a trabalhar, começa a praticar a manifestação da nossa mente, o divino que tem da gente, o potencial que tem dentro da gente. E isso é maravilhoso, gente. Quando você começa, é difícil? É. Mas comecem. Vocês não sabem o quanto a vida de vocês vai mudar. Outra coisa interessante. Sou merecedor de tudo que eu desejo. Nada me é impedido, pois o que tenho é merecimento por consequência do meu trabalho. Muitas vezes eu já tive esse problema de não valorizar as coisas que eu tenho. E confesso a vocês, comecei a vir valorizar de pouco tempo para cá, bem pouco tempo, de me valorizar, de saber que eu sou merecedor das conquistas que eu tenho, porque eu só estava olhando para o passado e para o futuro, nunca estava olhando o presente. E comecei a ver tudo que eu consegui até hoje, e me sinto muito satisfeito com isso, e por isso eu sou merecedor. Mereço algo mais? Mereço, mas cabe a mim trabalhar, voltando para o slide anterior. Só que eu preciso trabalhar. Continuando. Sou bom o bastante, pois expresso a perfeição do infinito. Tudo que eu quero, eu posso. Daqui para frente só sintonizo amor, bondade e confiança. É difícil? Muito. Mas conforme você começa a colocar em prática, muita coisa vai facilitando, e confesso também para vocês, vocês começam a achar muito estranho. Eu me amo bastante e me aprovo. Cuido de mim mesmo com muito amor. Façam isso, gente. Principalmente a nossa saúde que a gente tem nesse corpo aqui que a gente está encarnado. Saúde vigorosa pressupõe bons hábitos de vida. E aí é a saúde profissional, a saúde física, a saúde social, a saúde emocional, mental e espiritual. Depois vocês entrem lá no YouTube e vejam esse quadro e reflitam como que vocês estão cuidando cada um da sua saúde. Como vocês estão lidando com a saúde física? Ou a gente está lidando com a saúde física nossa? Como a gente está lidando com a nossa saúde social? Com a nossa saúde emocional? E aí eu vejo o quanto estou me amando. Então me amo mesmo, de fato? Eu vou começar a trabalhar isso. Eu trabalho, eu produzo e faço jus, olha que interessante, ao dinheiro que recebo, sem qualquer outro entendimento. Dinheiro não é bom nem é ruim. Ele é necessário para a nossa sobrevivência, a gente sabe muito bem disso. Ah, mas com um pouquinho eu estou satisfeito. Legal. Ah, eu quero ter muito. Trabalhe. Seja digno disso. E você com muito dinheiro, você vai poder ajudar as demais pessoas. Afirmo todos os dias com convicção, sempre que ideias negativas quiserem tomar conta de mim, eu consigo tudo o que eu quero. Vou voltar para aquele exemplo. Bati meu pé aqui na mesa. Falta de atenção minha. Doeu. Beleza. Agora eu vou ficar, já comecei o dia ruim. Hoje o dia não vai ser bom. Fui ligar o carro não pegou. Bateria riou. Aí já é azar. Bateria do carro não pegou. Não, tá com 3 anos que eu comprei essa bateria. Já era para ter trocado. Ah, o carro deu problema. Como que eu estou levando o carro para revisão? Estou vendo a saúde do motor do meu carro? Então são coisas. Ah, estou saindo, começou a chover, não é para mim mesmo. Gente, tem guarda-chuva. Se não tem guarda-chuva, liga para o amigo, fulano, dá para passar aqui e me pegar?
Tenho certeza que tem alguém que, se tiver com o mesmo propósito que o seu, vai te ajudar. Então, eu consigo tudo o que eu quero. Só depende de mim. Estou pronto para mudar. Estou alcançando um novo estágio de evolução em minha vida. E essa frase, ela se tornou pessoal para mim, porque é a fase que eu passo hoje. Eu me emocionei muito quando eu li esse trecho aqui e fiz questão de colocar, porque essa é a minha realidade hoje. E volto a falar para vocês, de pouco tempo para cá, tá? Estou pronto para mudar. Estou alcançando um novo estágio de evolução em minha vida. As minhas crenças limitantes estão enfraquecendo cada vez mais, porque é uma luta diária, dando lugar a um novo pensar repleto de otimismo, de amor e equilíbrio. Tudo está em paz em meu mundo interior. E é assim que a gente vai vivendo. E para finalizar, não podemos esquecer de perdoar, superar nossas ambições, nosso orgulho, nossa vaidade, eliminar os vícios a qual nós reconhecemos, combater os impulsos e ajudar o semelhante. É necessário coragem e disciplina para recomeçar a cada tropeço. A distância entre o sonho e a realidade se chama disciplina, para a gente poder fechar essa noite. E lembre-se, viver bem não é uma questão de sorte, mas de merecimento. E aí vem a frase para a gente finalizar: nunca foi sorte, sempre foi merecimento. Gratidão a todos, paz e amor.